Olá, pessoal! O vídeo de hoje vai ser especialmente para aqueles que estão desesperados, estudando para algum concurso, ou também que está desesperado por alguma avaliação na escola, está com dúvidas no tema de hoje, que será sobre tipologias e gêneros textuais. Então, nós veremos um pouquinho qual que é a diferença, o que é um tipo de texto e o que é um gênero textual. Então, muitas pessoas, elas incluem as tipologias textuais e os gêneros textuais como sendo a mesma coisa, mas não são. Uma é diferente da outra. Podemos dizer que os gêneros textuais, eles pertencem às tipologias. É como se as tipologias, elas fossem os grandes grupos e os gêneros os pertencentes a este grande grupo. Então, nós temos um grande grupo, que é o que nós chamamos de tipologia, e vários gêneros que pertencem a essas tipologias, a esse grande grupo. Então, são coisas totalmente diferentes. As tipologias, é preciso saber um pouquinho sobre isso. O que a gente precisa compreender? É necessário compreender como cada texto funciona, como cada esfera, como cada gênero, como tudo funciona na nossa língua, na nossa sociedade. Então, saber como cada texto funciona na sociedade e qual é o objetivo de se produzir esse texto. Precisamos a todo momento que nós escrevemos um texto, a gente precisa ter em mente qual é a finalidade daquele texto. Por que eu estou escrevendo? Qual que é o motivo da escrita do meu texto? Eu preciso ter em mente isso para que o meu texto seja eficiente, seja bom, enfim. Exemplo, se você quer fazer um bolo, que gênero que você vai procurar? Uma receita culinária. Se você quer assistir algum filme e você quer saber a opinião sobre as pessoas sobre aquele filme, normalmente você vai procurar uma resenha. Ou se você procura saber a opinião sobre um jogo, se aquele jogo é bom, normalmente você vai nas avaliações, nos comentários, né? Comentários em blog, que são gêneros que circulam na nossa sociedade e às vezes a gente procura por eles mesmo sem perceber que são gêneros, que são formas de textos, né? Diferentes formas de se escrever um texto. Nós temos contato com gêneros textuais ou gêneros discursivos, né? Dependendo da abordagem, o tempo todo, a todo momento. Todo tipo de texto que a gente procura, normalmente ele está baseado em um gênero. A escola, normalmente, ela quer que você compreenda a finalidade de cada gênero, que faz parte das nossas vidas. Mas não se trata de decorar, não se trata de decorar os infinitos gêneros que nós temos na nossa língua, no nosso dia a dia, mas sim saber compreender a função de cada texto. Exemplo, um bilhete. Qual que é a função de eu escrever um bilhete e deixar em cima da mesa na minha casa para alguém? Tem uma finalidade. Todo texto que produzimos tem uma finalidade. Aí nós temos 5 tipos textuais, ou seja, 5 tipologias. A narração, descrição, dissertação, exposição e a injunção. Esses são os 5 tipos de texto, os 5 tipos textuais. E aí nós temos que a narração, normalmente há a presença de verbos, porque se descreve fatos, ações, acontecimentos. Na descrição, há predominância de adjetivos para descrever algo, caracterizar um local, enfim. Na dissertação, normalmente se tem um caráter argumentativo que serve para convencer sobre algum ponto de vista. A exposição, nós temos que ela serve para informar sobre determinado assunto. E a injunção, para ensinar, orientar,
prescrever algo, enfim. Dentro desses tipos textuais, nós temos os gêneros. Dentro de um tipo textual narrativo, nós temos alguns gêneros que faz parte deste tipo, que ele se inclui neste tipo. Dentro da injunção, por exemplo, nós temos vários gêneros que faz parte deste tipo textual, que é da injunção, que nós vamos ver logo à frente, mas, por exemplo, uma receita, uma bula de remédio, tudo isso entra dentro de um tipo textual injuntivo. Os gêneros que pertencem a um determinado tipo textual, eles possuem basicamente a mesma finalidade e têm características em comum, mas não quer dizer que um gênero é igual ao outro, por estar dentro de um tipo textual. Exemplo, uma receita, ela não é igual a uma bula, mas elas estão dentro do tipo textual injuntivo. Ela serve para orientar, para ensinar, para ajudar, ou seja, pertence ao mesmo grupo, ao mesmo tipo, que é o injuntivo. Mas elas não são iguais, as características do gênero não são iguais. Um determinado texto, ele pode ter traços de outros tipos textuais. Então, por exemplo, um texto que seja predominantemente narrativo, ele pode sim ter características descritivas também, e etc. Então, por exemplo, uma narrativa, ela pode ser também descritiva, sem problema nenhum. Ele pode ter traços de outros tipos textuais. Então, agora um resumo para vocês. Nós temos que os 5 tipos textuais são narração, descrição, dissertação, exposição e injunção. Aí vamos ver as principais características e alguns gêneros textuais que estão dentro desses tipos. Então, por exemplo, um tipo narrativo, ele conta uma história normalmente, que é real ou não. Normalmente se apresenta um tempo, espaço, personagens, tem foco narrativo. E os gêneros pertencentes a esse tipo narrativo podem ser contos, crônicas, fábulas, romances e etc. Já na descrição, nós temos que a principal característica é descrever coisas, pessoas, descrever lugares, situações e etc. Os gêneros textuais que faz parte deste tipo normalmente são laudos, relatórios, atas, guia de viagens, textos literários e etc. No tipo dissertativo, ele normalmente apresenta argumentos para se defender um ponto de vista. Alguns gêneros textuais são carta argumentativa, editorial, dissertação, ensaios e etc. No tipo expositivo, normalmente se apresenta informações sobre um objeto ou um fato específico. Normalmente a linguagem é clara, é direta, concisa. Alguns gêneros textuais são reportagens, resumos, fichamentos, artigos científicos, seminários e etc. E o último tipo textual, que é o tipo injuntivo, então ele orienta, ajuda, prescreve. Geralmente apresenta-se verbos no modo imperativo, que é quando você dá uma ordem. Faça tal coisa, coma, beba, dirija, corra. São verbos que indicam uma ordem, um clamado, né? Os gêneros textuais dentro desse tipo injuntivo são manuais de instruções, bulas de remédio, editais, leis, receitas culinárias e etc. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do nosso conteúdo de hoje. Se gostaram, não esqueçam, curtam aí logo abaixo do vídeo, se inscrevam no canal para que vocês tenham acesso a outras informações. Um abraço!